Como entender o que está escrito na Bíblia? Você muitas vezes pegou a Bíblia para ler e começou a ficar confuso e largou de lado. Eu não entendi nada disso, não vou continuar a ler. Ou às vezes, o que a gente faz? A gente abre a Bíblia numa página aleatória e quer entender tudo. Pois nesse vídeo eu vou te ensinar como entender a Bíblia. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Pessoas queridas, para ler a Bíblia é preciso também ter disciplina. Tem um dos vídeos que eu falei no anterior que é sobre você ter um cantinho de estudos, um local onde a tua mente já entende que você vai sentar para estudar ou que você vai ajoelhar para orar. É importante que a gente se organize também para estudar a Bíblia, para que a gente entenda. Porque não vai cair do céu magicamente, por revelação, tudo aquilo se você não se dedicar, se você não tirar tempo para ler, para refletir e para meditar na palavra dia e noite. Como que a gente entende? Muitas passagens são difíceis, são confusas. Principalmente o Antigo Testamento, que ele é um pouco mais difícil. Então, como que a gente faz para entender? A gente precisa, primeiramente, ler tudo. Mas antes de ler, a gente precisa orar, pedir para Deus, pedir para que o Espírito Santo nos dê o entendimento da palavra. E a gente orar antes, por quê? Porque você vai chegar para ler a Bíblia, a gente vem com muitas preocupações, com um monte de coisas que a gente estava fazendo, uma preocupação com um monte de coisas que a gente tem que fazer e a gente não se concentra. E talvez magicamente pensamos que aquilo vai cair na nossa mente, que a gente vai adquirir tudo, vai assimilar tudo. Mas não é assim que as coisas funcionam. É importante que a gente leia tudo, que a gente faça um plano de estudos, nem que seja por um ano, você insistir, porque não vai ser na primeira leitura, primeiro mês que a gente vai achar tudo prazeroso, que a gente vai entender tudo. É todo um processo. O Espírito Santo de Deus vai nos entregando aquilo que a gente pode assimilar gradativamente, mas precisamos ter a disciplina e a vontade, estarmos determinados a aprender e organizar o nosso tempo para isso, para que todo dia a gente leia pelo menos uma palavra, uma página, um versículo e a gente reflita sobre ele. Tem alguns planos de estudo que levam 1 ano, 6 meses, 4 meses. Só que se a gente não se organizar, não tem como atingirmos esse objetivo de ler a Bíblia, de entender, de aplicar na nossa vida. Só que também não adianta só ler se a gente não aplicar na nossa vida todos os dias os ensinamentos. Mas é preciso ter paciência com o nosso aprendizado. É preciso que se organize, que haja um espaço para a gente ler, que haja organização do nosso tempo para a leitura. Pode ser que quando chegar ao final da Bíblia, assim como aconteceu comigo, é que você vai começar a entender algumas coisas e que vai fazer todo sentido. É importante que a gente leia do início ao fim. Ou, se você preferir, você pode começar também com o Novo Testamento, começar a ler João, que é uma leitura mais gostosa, é uma leitura apaixonante, onde a gente acaba se apaixonando pela figura de Jesus. E isso nos motiva a ler mais, a ter cada vez mais sede de saber sobre Ele. Porque quando a gente bebe essa água viva que Jesus nos entrega, a gente não vai mais ter sede, mas a gente vai querer aprofundar aquele conhecimento. Por isso, é preciso ter organização, disciplina, criar um plano de estudos que você possa todos os dias se dedicar à leitura da palavra. Tem várias coisas que eu estou entendendo agora, depois de eu ter passado a Bíblia e estar lendo
as cartas de Paulo, que a explicação sobre várias coisas que estavam no Antigo Testamento que eu não compreendia, estão começando a fazer sentido. A explicação está vindo. Por quê? Porque Deus nos entrega devagarinho, de acordo com aquilo que a gente é capaz de assimilar. E quando a gente se determina, quando a gente tem disciplina, organiza o nosso tempo para estudar e se dedicar para a Bíblia, Deus fica contente com a gente e Ele vai nos entregando. Quanto mais a gente estuda, mais Ele vai nos entregando. A gente estuda a Bíblia e aplica nas nossas vidas e compartilha com outras pessoas, porque afinal de contas tem tantas pessoas precisando e não sabem da palavra, não entendem. E você pode ser alguém que vai estar levando a palavra para outras pessoas também. Mas para isso a gente precisa se disciplinar, se dedicar todos os dias a aprender a ler. Pode começar ouvindo áudios, como eu fiz. Eu comecei deu praticamente 5 meses ouvindo todos os dias um pouquinho os áudios da Bíblia, enquanto eu estava me maquiando, enquanto eu estava fazendo alguma coisa que não me exigia atenção, que a atenção maior fosse na Bíblia. Foi assim que eu comecei, para que eu tivesse a vontade de ler. Depois dos áudios, aí sim eu senti vontade de ler a Bíblia. E paralelo a isso, é interessante você fazer um estudo bíblico. No YouTube tem vários estudos bíblicos que são de poucos minutos por dia. Tem até algum estudo que é programado para que você ouça a explicação do estudo durante 10 minutinhos, que tem um plano para que 1 ano você tenha estudado toda a Bíblia. Por isso, não tenha pressa, vá devagarinho, passo a passo, mas o primeiro passo é a vontade, é a disciplina, organizar o seu espaço. E sempre que você for ler, você ore pedindo para Deus o entendimento. E se você não entender naquele momento, com o tempo você vai entender. Também dá para você pegar aquela passagem que você quer uma explicação melhor e você pesquisar na internet. Tem muitos vídeos, tem muitos textos que explicam, mas o principal é a gente orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos dê o entendimento. E tem muitas coisas que aconteceram, por exemplo, que estão escritas no Antigo Testamento, que depois Paulo nos explica melhor e que a gente passa a entender. Uma passagem dessas está em Gálatas 4, quando ele explica, desde lá de Abraão, que Abraão teve 2 filhos, teve o Isaac, que era o filho da promessa, que foi quando a sua esposa engravidou, depois de os 2 estavam idosos e que não havia possibilidade, mas Deus tinha feito essa promessa, que eles teriam um filho. Só que pela ansiedade, Abraão quis apressar um pouquinho mais e ele acabou tendo um filho com a serva dele, a Agar, que na época era permitido eles terem as concubinas, né? E como foi a Sara que permitiu, porque ela não podia ter filhos, para que ele gerasse filhos, para que a descendência não se acabasse, ele acabou tendo um filho com a escrava. E depois lá em Paulo ele explica o que Deus quis dizer com aquela passagem. Porque muitas vezes a gente se apega muito naquilo que aconteceu, mas tudo tem um propósito. Deus tem um propósito, tem uma explicação para aquilo que Ele faz. Ele tem sempre como nos mostrar qual que é a intenção dele com aquilo. E quando a gente lê a Bíblia toda ela, a gente vai tendo esse entendimento. Mas é preciso paciência todos os dias. Orar todos os dias, porque haverão muitas distrações que te levarão a perder o foco. Mas você é mais forte, você vai se organizar, você vai orar e você vai conseguir. E a gente pode começar fazendo a seguinte oração antes de ler a Bíblia. Deus, Jesus, muito obrigada por me permitir e me ajudar a me organizar para estar aqui na sua presença, no cantinho que eu preparei com todo carinho, que é onde eu vou me dedicar
a estudar e aprender sobre a tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço para que me ilumine, para que eu tenha entendimento e compreensão da tua palavra, para que eu possa absorver, assimilar, aplicar na minha vida e que eu possa também ensinar outras pessoas. Desde já, eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.